Energia nuclear é basicamente a energia que se consegue extrair e aproveitar, na verdade, é o que nos interessa, é a energia que se consegue aproveitar da fusão ou da fissão nuclear. Se a gente quiser ser purista, energia solar é energia nuclear, porque é energia da fusão nuclear de hidrogênio, um pouco já de hélio, que ocorre no Sol, né? Isso nos atinge sob a forma de radiação eletromagnética, que a gente consegue aí transformar em plantas, né? Em plantas que a gente pode queimar. A gente já tem plantas que foram queimadas e viraram carvão, viraram petróleo, mas não é essa a principal. O que nós temos acesso aqui na Terra para utilizar com a atual tecnologia, já bem estabelecida, inclusive, de energia nuclear? É a energia da fissão nuclear. Fusão, então, dois átomos se juntam, soltando uns excedentes, vamos dizer assim, que aí pode ser um nêutron, pode ser outras partículas, que vão gerar, então, calor, vão gerar radiação eletromagnética, uma série de coisas. O calor vai levar a gerar radiação eletromagnética, não vem aqui exatamente ao caso o mecanismo. A fissão, ao contrário, um átomo grande, a gente consegue quebrar ele e aí também escapa um excedente de energia, seja na forma de uma partícula que vai bater no anteparo, várias coisas que a gente, ou que vai até transformar um elemento que é estável em um elemento radioativo, são os chamados reatores que geram combustível nuclear de fissão. Esse é o que nós temos domínio atual, a fissão nuclear. Então, alguns elementos que refinados, eles são bastante reagentes, como, por exemplo, o urânio, né? Desse material existe essa geração de outros materiais que também servem como combustível nuclear e como munição para armas nucleares, como o plutônio, né? Não é um elemento natural. Vários elementos podem ser, digamos assim, enriquecidos com essas partículas que soltam da fissão nuclear, e todos eles podem gerar, inclusive de maneira bastante contínua e muito mais eficiente do que queimar madeira, petróleo, gás natural. A fissão nuclear pode gerar usinas de grande estabilidade, de grande confiabilidade, de grande facilidade de controlar o lixo, coisa que a gente simplesmente joga para baixo do tapete, ou no caso da atmosfera, no caso das usinas termoelétricas. O que são usinas termoelétricas? Na verdade, são usinas que utilizam carvão, gás natural, para gerar eletricidade. O que são usinas nucleares? Elas não servem para gerar calor, de modo geral, elas servem para gerar eletricidade. Tá? Essa questão da eletricidade é a forma mais limpa e mais fácil de manejar e mais controlável de utilizar uma energia para uso final, né? Então, um trem vai utilizar motores elétricos, são extremamente eficientes. Um carro elétrico, mesmo que tu gere a energia com uma usina termoelétrica, ele no trânsito, na cidade, ou um caminho bem específico, ele vai ser a forma mais eficiente de gerar trabalho mecânico, né? A questão, então, e a energia elétrica, né, a gente usa para tudo. Este vídeo está sendo gravado com equipamentos eletroeletrônicos, né? A questão dos smartphones, uma série de coisas que se tornaram extremamente importantes para o dia a dia das pessoas, sei lá, a partir da década de 80, 90, isso começou a ser central nas vidas das pessoas. Tudo isso utiliza energia elétrica, coisas um pouco bobas, como, por exemplo, refrigeração, então, ar-condicionado aqui em regiões mais tropicais, ou aquecimento da casa em regiões mais meridionais. Tudo isso utiliza no lugar de destino final, onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham,
onde as pessoas moram e se locomovem e se divertem, a energia elétrica é a mais limpa e a mais segura, em grande medida, das energias que a gente pode utilizar no dia a dia. A geração dessa energia elétrica pode ser a mais variada possível. Pode ser a gente pode queimar carvão, pode queimar petróleo, pode queimar gás natural, pode utilizar, digamos assim, até o gás que é gerado no esgoto, gás metano, né? A gente pode utilizar as marés, nós podemos usar a energia solar e uma energia que é fácil de controlar, fácil de manter uma produção constante, porque maré, vento, energia solar, tudo isso tem seus dias de chuva, seus dias de sol, tem os dias de vento, os dias de calmaria, os dias, enfim, não é a mesma usina hidrelétrica, deu uma seca, o reservatório está no fim, bom, a gente vai ter que ter uma outra fonte para deixar encher de novo o reservatório. Para essas necessidades, e para uma nevasca, uma situação excepcional que acontece de tempos em tempos, é muito importante que parte significativa da rede de geração de energia seja algo confiável. A energia de fissão, que está disponível já há uns 20, 30, 40 anos, 50, 60 anos, é uma das mais estáveis, mais limpas e, nesse sentido amplo, mais baratas. Porque, claro, se eu tenho no meu território nacional grandes espaços vazios, onde ninguém vai reclamar que eu vou alagar aquele troço para fazer um reservatório para uma usina hidrelétrica, ok, é barata a usina hidrelétrica, depois de pronta, uns 20 anos depois de pronta, é quase de graça. Mas nós já fizemos muitas usinas hidrelétricas, talvez possamos fazer mais algumas, sei lá, mais 20%, mas não temos mais uma possibilidade... Eu até faço o chamado, desculpa interromper, Regis, que nós tivemos o potencial hidrelétrico, tem um programa aqui, o que é potencial hidrelétrico, em que a gente debateu exaustivamente o potencial hidrelétrico restante no Brasil, o atual, o atualmente em uso e o restante. Só fiz a aparência para aproveitar o gancho, para chamar quem tiver um interesse maior. Bota o link na descrição. Exatamente. Então, atualmente nós não temos essa possibilidade de expandir. Além de não podermos expandir muito mais, tem o problema de que há mudanças climáticas ao longo de toda a história do planeta, né? Então, depender do vento, da chuva, para geração de energia, a gente acerta na década, mas erra em 2, 3 anos. Pode ser catastrófico, inclusive, esse desacerto. Já a geração nuclear, fissão, essa energia que foi demonizada no século passado, e isso continua no século XX, depois lá do problema em Fukushima, várias usinas foram desativadas no Japão e na Europa continental. Paradoxalmente, não há muitas alternativas. Nós queremos diminuir as emissões de gases de efeito estufa, que é notadamente o CO2 e o gás metano, e o vapor de água, que é o mais forte deles. Não tem mais como aumentar a geração de energia sem recorrer à energia nuclear. Podemos investir em energia solar, podemos usar energia de marés, podemos usar um pouquinho mais de energia hidroelétrica, mas a velocidade com a qual nós estamos aumentando o consumo sugere que a única saída vai ser desfazer o preconceito que se criou também ideologicamente contra a energia nuclear de fissão, tá? Pode ser que dentro de 5 ou 50 ou 500 anos tenhamos geração de energia de fusão, né? Mas isso são muitas dificuldades para fazer isso funcionar na Terra de maneira segura, né? Se for possível, vai ser muito mais limpo, muito mais seguro, paradoxalmente,
mas nós temos desafios técnicos gigantescos. Ao contrário, a energia de fissão, ela já é uma tecnologia bastante madura, né? Claro que é o seguinte medo: se houver uma proliferação de usinas nucleares de fissão, o controle do material que pode ser enriquecido para produzir mais material físsil, inclusive material que é mais possível de utilizar em armas nucleares, tipo bombas nucleares de plutônio, né, vai ter de aumentar. E aí, em tudo isso que eu falei até agora, de certa maneira, tem a pressuposição de que vivemos num tempo de paz em que as pessoas confiam umas nas outras. Esse é um problema sério que, se todo mundo for em facções, todo mundo brigando contra todo mundo, pequenos países tendo acesso e pequenos países com volatilidade política e ideológica muito grande, isso pode ser um problema, sim. Tem que reconhecer que as armas nucleares, diferente da energia nuclear pacífica, elas podem ser muito facilitadas pela utilização em ampla escala de usinas de fissão nuclear. Há algumas propostas que têm boas chances de evitar isso, envolvem, claro, algo que já existe, que é uma espécie de agência internacional em que as pessoas, os países concordam que, olha, os meus técnicos podem visitar os teus e vice-versa, mas nós já temos países que não aceitam essas visitas. Então, esse é um problema sério, parte talvez do preconceito que se criou contra a energia nuclear, possa ser até uma estratégia geopolítica de desinformação para dificultar a proliferação nuclear, né? A proliferação civil, ela também ajuda a proliferação militar. E estamos num momento geopolítico bastante tenso. Chernobyl houve uma série de erros que qualquer especialista na área diz que não. As usinas atualmente em funcionamento no mundo são muito mais seguras que aquilo, não teria. Fukushima também era de primeira geração, entre as que foram feitas no Japão também. Deveria ter previsto uma série de protocolos que não foram previstos. Houve uma série de erros ali. Hoje as usinas são muito mais seguras. As usinas em funcionamento ou em construção são muito mais seguras que aqui. Tem o problema do custo no Brasil. No Brasil, o quilowatt gerado por Angra 1 é caro por isso e aqui. Bom, primeiro que começa o problema de escala, né? Nós só temos, quem só tem uma, sai mais caro o quilowatt do que você ter várias, né? Porque o Brasil tem centrífugas para fazer o combustível nuclear, tá? Extrai lá em Caetité, principalmente Caetité, é extraído urânio, é a mina de urânio mais operacional do Brasil, aqui na Bahia. E aí vai lá para Resende, se não me engano, onde tem as centrífugas, né, das indústrias nucleares do Brasil, e dali vai para Angra, tem todo o controle militar. O Brasil é muito prudente nessas questões. Tá? Também não vejo, o Brasil não oferece a ninguém na comunidade internacional se opõe a que o Brasil faça mais nucleares, com medo de que isso vai se transformar em arma, porque o Brasil tem uma tradição de não partir para isso, quer dizer, não há medo que o Brasil vá fazer isso. Né? Em outros casos também, outros países são confiáveis, existem os países conflagrados, como você mesmo disse, mas o Brasil é tido na comunidade internacional como confiável, aceita todas as inspeções e tudo mais. Não há problema nenhum desse tipo. Também países que hoje usam intensivamente a energia nuclear, como a França também, não são vistos como países que têm um risco de desviar material daquelas usinas ou coisa parecida, é muito bem controlado. Indo para essa questão do risco político, a Rússia já utiliza, a Rússia não, os Estados Unidos e a Rússia, a China também, utilizam porta-aviões e grandes embarcações movidas a energia nuclear. A vantagem disso, em termos... porque uma coisa vamos produzir energia elétrica, então você tem alternativas que não são... que seriam, não vou chamar de carbono zero, porque carbono zero não chega a ser. Mesmo uma usina eólica, você tem que construir a torre. Então, você gastou carbono para fabricar aquelas pás e tudo mais, né? Então, não é carbono zero, não é. A própria usina nuclear vai ter que
ter uma planta, você gastou energia que teoricamente pode ter vindo do petróleo e tal, pode ter vindo de fontes fósseis, pode ter gerado CO2. Isso é mínimo. Uma energia basicamente ela é de carbono zero. A própria usina do bagaço da cana, por exemplo, a energia do bagaço da cana que a gente usa no Brasil. Esse é carbono zero, você retira o carbono, você repõe, então tá tudo certo. Nós já tratamos aqui do o combustível sintético, é um carbono, em tese, um carbono zero, que você retira o CO2 da própria atmosfera e esse CO2 vai ser a composição do combustível que você vai gerar. Então tem outras formas de energia carbono zero. Agora, a embarcação nuclear, ela tem enormes vantagens sobre a embarcação a combustível líquido, que é usado em 100% dos navios transatlânticos. Os navios que abastecem o mundo, e o mundo anda de navio, a gente consome muita coisa que passou por um navio. O comércio internacional é feito principalmente de navio, um pouco de avião, que aí usa mais combustível ainda por quantidade transportada, mas os navios usam uma quantidade colossal de combustível, tanto que entre os derivados de petróleo, o óleo combustível para navios representa um percentual significativo do consumo total de derivados de petróleo para geração de energia de deslocamento, para o trabalho de deslocar uma massa, né? Seja um caminhão, seja um carro, seja uma motocicleta, seja o que for que você vai ter esse trabalho, como você bem colocou. A Rússia já tem navios comerciais que operam só dentro do território russo, movidos a energia nuclear. Na verdade, todos esses conteneiros, navios de containers, navios petroleiros, você poderia, em tese, fazer eles todos nucleares, porque é um reator pequeno, menor do que uma usina hidrelétrica, mas que garante que esse navio pode ter uma velocidade maior, ele tem uma autonomia maior. Tem casos de porta-aviões americanos que dizem, eu não tenho que trocar pastilha aqui durante um ano, então eu posso rodar o mundo inteiro durante um ano sem ir no porto. Ele desaliniza a água do mar, com aquela própria energia, ele gera a água dele. Tá, claro, ele vai ter provisões de alimentos e tal, que isso ainda não é gerado diretamente pela energia nuclear. Mas as vantagens de utilização e o que isso representaria em ser uma coisa limpa, seria fantástico. Agora, aí começam os problemas. Peraí. Mas lá na Somália tem piratas. E se os piratas não inspirados por roubo, mas por ideologia, sequestram um navio desse com um reator nuclear? O que eles podem fazer com esse reator nuclear na mão? Eles podem lançar isso. E aí tem a radiação, aquele medo da radiação, tal, que teve até efeitos exagerados, né? Muita gente exagerou os problemas da radiação nuclear, mas estão presentes. A gente sabe que existe a possibilidade de energia nuclear, de radiação nuclear. A ferrovia, em vez de ter a ferrovia já usa energia elétrica, a maior parte das ferrovias do mundo hoje utiliza, já tem, é como no metrô, já tem a rede elétrica passando, já é energia elétrica aquilo, mas você poderia, para não ter que fazer toda aquela estrutura, você poderia ter a locomotiva movida, como existe ainda no Brasil, locomotiva movida a diesel, você poderia ter a locomotiva movida a um reator nuclear dentro da locomotiva. Teoricamente, você pode miniaturizar isso até você chegar num caminhão pequeno. Caminhão de entregas poderia ter uma fonte de energia nuclear, de fissão nuclear, dentro dele. Claro que aí provavelmente não, por conta da segurança, tem que ter chumbo, lá tem toda uma série de controles e coisas que tem que fazer, provavelmente não seria viável economicamente. Mas num navio, os russos já alegaram, e a gente sabe disso, a gente já tem técnicos alegando, que economicamente seria um bom negócio você pegar um navio, esses navios, por exemplo, que transportam minério de ferro, eles são absolutamente gigantescos, eles têm áreas que dão 5 campos de futebol de comprimento, né? Eles transportam uma quantidade de minério de ferro inimaginável, são milhares e milhares de toneladas, milhões de quilos. Então, eles movidos à energia nuclear, eles seriam mais rápidos, mais eficientes, não emitiriam nenhum gás, só emite vapor d'água, né? O subproduto da energia nuclear é a cinza, aquela que você tem que guardar, mas que um tambor armazena
a energia de anos, né? Basta um tambor de chumbo lá que você mantém. É o caso de Angra. Angra não tira de lá, tem um depósitozinho lá embaixo, que é pequeno, inclusive, que você põe lá, armazena aquilo, claro, você tem que guardar por 1000 anos e tudo mais, mas aquilo não gera uma grande quantidade de material a ser descartado, ou ser, no caso não pode ser descartado, no caso de ser guardado. A mesma coisa nos submarinos nucleares, nos navios nucleares militares. Isso não é um grande problema para as marinhas que utilizam com os Estados Unidos, China e Rússia e outros países da Europa. Acho que também tem nucleares, se não me engano. Tem porta-aviões nucleares. Mas essa tecnologia, inclusive, dos navios submarinos, é antiga, né? Há quanto tempo, né? Quando nós éramos crianças, já existiu os submarinos nucleares americanos e os porta-aviões, e na época eram os soviéticos do outro lado, né? A Rússia era a União Soviética. Já existia essa tecnologia, então é amplamente dominada, e você poderia miniaturizar, mas aí entra a questão do risco geopolítico. Então, se você tivesse uma condição de neutralizar esse risco geopolítico, disso cair em mãos erradas, de pessoas que estariam dispostas a cometer um crime contra a humanidade, um crime de grandes proporções, aí fica difícil realmente entender. Mas quem sabe o mundo evolua, cara. A gente está em tempos de paz, mas os riscos ainda são altos. Quem sabe o mundo evolua para riscos baixos e nós possamos ter energia nuclear como um grande substituto em larga escala, com a geração ali mesmo. Então, o navio não tem como você, por exemplo, botar uma bateria elétrica. Você não vai daqui até a China com bateria elétrica, teria que ter muita bateria para fazer esse navio rodar. Mas um reator nuclear é facilmente instalável. A gente já demonstrou isso na área militar. A tua proposta é justamente da extrema proliferação de pequenos reatores. Não, esqueça. A gente está com um problema. Miniaturizado. Ficou fácil. Então, isso é mais difícil, né? Porque é possível fazer até uma espécie de pilha nuclear, né, para um dispositivo que precisa de uma pequena corrente, né, e que fique, sei lá, que tu queira que fique 50 anos funcionando sem ter que mexer. Por exemplo, um satélite ou uma sonda, né, espacial pode-se fazer isso. Mas aqui na Terra, o mais fácil sim, em vez de ter apenas grandes usinas, ter usinas relativamente locais, porque a transmissão da energia elétrica, ela gera custos de perda pela distância, né? Então, e impactos ambientais, né? Não vamos esquecer de que aquelas torres todas têm impactos ambientais. Então, seria interessante ter várias pequenas usinas nucleares que atendessem, sei lá, um bairro ou alguns bairros. Isso seria interessante. A própria geração de energia para as baterias elétricas de automóveis, até mesmo de aviões, né? Navio é tranquilo, né? Só não vale a pena, né? Hoje em dia é tão mais barato utilizar o diesel. Vale a pena. Deixa eu só explicar. Os russos já fizeram a conta. Deixa eu explicar. Economicamente vale a pena. Deixa eu explicar. Nos porta-aviões, né, são navios bem grandes. São navios bem grandes e que têm, ainda assim, um espaço limitado para carregar os aviões e o combustível dos aviões. Então, o que limita a autonomia de um porta-aviões nuclear? A comida e o combustível dos aviões. E, claro, peças de reposição dos aviões, que eles estragam muito. Aquelas peças são feitas para trabalhar no limite e isso gera muita necessidade de manutenção. Mas para navios de carga, bom, os navios de carga que a gente tem hoje, eu moro numa cidade que tem um porto, eles não entram aqui no porto, são gigantescos, né? São coisas assim, maiores do que porta-aviões, inclusive, né? A quantidade de carga que tem lá, existe toda uma tecnologia para conseguir carregar e descarregar aquilo, né? É muito complexo. Combustível nessa equação é uma variável, mas não é a mais importante.
Uma solução para isso, sim, poderá ser a de energia nuclear, e pirata não é um problema. O problema dos piratas é ir atrás deles, né, e botar a gente lá para dar tiro uns nos outros com risco de morrer, né? Então mas às vezes o navio tu não consegue levar ele para longe. O pirata com interesse econômico não é um problema. O problema é o pirata com interesse militar. Tu não consegue sumir o navio, né? Dá para ver que eles estão vindo. O que tu pode dizer, não, então eu não preciso de pirata, eu posso subornar a tripulação, né? É difícil subornar a tripulação de um submarino nuclear ou de um porta-aviões, mas, de repente, de um cargueiro já fica mais possível, né? Tu pode até fingir que foi atacado por piratas, tu subornou a tripulação, algumas peças-chave, né, na tripulação, e tu também subornou os piratas. Não precisam os próprios piratas ter interesse político. Tu pode usar os piratas como mercenários, pronto, né? A questão é que não é fácil de tu sumir com o navio. Dá para sumir, né? Se tu sair já com, digamos assim, o transponder desligado, pode ficar bastante difícil de saber onde é que está o navio, por onde é que ele passou e tudo mais. Mas um navio comercial de uma empresa razoavelmente respeitável, tu vai conseguir saber onde é que ele está, né? Claro, tu pode comprar uma empresa para ter como fachada para ter acesso a essa tecnologia. Então, são todos esses detalhes que tornam bastante improvável que se utilize reatores de fissão para navios, mesmo de grande porte. Porque, para começo de conversa, não é tão caro assim utilizar o combustível. Qual é a vantagem real de utilizar uma pequena usina nuclear em um navio? É mais leve. Então, se o navio for bem grande, né, a quantidade de não precisar carregar combustível realmente começa a se tornar interessante. No caso dos porta-aviões, é aumentar a autonomia deles, né? Isso é o determinante no uso de energia nuclear em submarinos, que eles precisam, então, não depender de combustão, né, para se locomover debaixo da água. É possível, mas as baterias não eram e ainda não são tão eficientes assim. E no caso dos porta-aviões, a autonomia deles, eles são armas de projeção de poder a grande distância. Então, os Estados Unidos mandam um porta-aviões lá para perto da China, mandam outro ali no Golfo Pérsico. Eles acho que tem umas 6 frotas, não sei quantas frotas eles têm, tem uma 7ª virtual. Cada uma delas vai ter um porta-aviões ou mais na força-tarefa. O porta-aviões, ainda assim, ele tem uma limitação, tu deixa ele trabalhando, ele trabalha, peraí, a minha voz aqui travou, ele trabalha durante 6 meses e aí ele fica 4 meses no porto, trocando todas as peças. É uma ferramenta muito cara, que se justifica geopoliticamente, e aí, dentro desse custo gigantesco, em que a mão de obra é certamente o maior custo, o custo de um reator nuclear é o menor dos problemas do porta-aviões, tá? E aí a questão de ele ficar limitado, precisar de uma frota de apoio para levar combustível e tudo mais, também não é tão grande assim. Ou seja, é tão caro, tão complicado ter um porta-aviões, que ele ser nuclear ou não, se tu não está perdendo a guerra e tu não tem uma rede logística, tu não vai poder usar o porta-aviões nuclear ou não nuclear. Então, até eu questiono aqui se é realmente tão importante. É importante, é uma vantagem, mas não é uma vantagem tão grande. A grande questão, eu vejo, é a expansão da utilização energética. Eu sou mais, assim como tu falou do modal dos meios de transporte, eu vejo muito a questão do modal das fontes de geração de energia. Então, tu utilizando energia nuclear como uma rede de base e bem estável, né, tu pode ter, inclusive, usinas termoelétricas. O automóvel pode ser a diesel, não vejo problema nisso. Aqui o problema é quanto e onde, né? Se a gente tiver uma diminuição da emissão de gás carbônico, a gente pode até dizer, não, tal coisa que atualmente a gente faz de maneira que não usa
combustão, a gente pode passar a utilizar. O objetivo aqui não é zerar como se fosse a religião de emissão zero, né? A gente precisa ter um patamar de equilíbrio, né? E isso, inclusive, a gente não sabe até hoje, né? Se a gente não escapou, por exemplo, de uma era glacial, porque enlouquecidamente, não planejadamente, fizemos grandes emissões e talvez tenhamos driblado temporariamente uma mini era glacial. Então, eu vejo mais pela possibilidade de expansão do consumo. Até mesmo em relação, antes da preocupação do CO2 e efeito de gás de estufa, o problema do petróleo nem era que ele ia acabar, era quando é que nós não vamos conseguir dobrar em tantos anos a produção, porque a velocidade com que se precisava de energia petróleo, né, ela era cada vez maior, não era de quando é que vai acabar para manter o atual patamar, é quando é que a gente não vai conseguir aumentar e aí vai faltar. Vai faltar. Na verdade, nos últimos 30 anos tem aumentado, mas um percentual, porque aumentou a eficiência energética, aumentou um percentual não muito grande, em torno de 20%. O aumento em 30 anos. Mas a capacidade de produção de petróleo aumentou mais. Hoje, inclusive, nos últimos anos, não só por esse episódio aí, mas em todos os momentos dos últimos anos, os cartéis tiveram que entrar em ação. O cartel não é mais só a OPEP, é chamada OPEP+, porque se não entrasse em ação, o petróleo ficaria muito barato. E o petróleo muito barato é um problema para a geração nuclear, porque a geração nuclear está entrando na pauta principalmente pela questão ecológica, só que aí tem o preconceito ecológico, que em parte, é a minha leitura, ele pode ser um servicinho aí de desinformação geopolítica para tentar segurar a proliferação nuclear, a proliferação inicialmente para fins pacíficos, mas a tecnologia é basicamente a mesma. A grande dificuldade nuclear, na parte militar, é o refino para a utilização nuclear convencional. Existe também a figura bastante assustadora da bomba suja, ou seja, tu não precisa fazer com que chegue a um ponto crítico de explodir nuclearmente. Não, tu pode utilizar um material contaminado e aí tu põe explosivos convencionais e simplesmente faz uma nuvem de lixo nuclear que ele até tem um problema meio que psicológico, né? A ideia de que a radioatividade é uma coisa invisível que pode te matar, ela assusta por si só, né? Então, nós temos vários problemas. As pessoas acham que a energia nuclear é muito pior do que ela é e, eventualmente, também ignoram alguns riscos que ela realmente possui. Então, o lixo nuclear ele é uma coisa um pouquinho complicada, porque a usina de fissão ela gera muitas emissões que, ao se chocar com outros materiais, ela deixa esses materiais alterados. Que não é só aquela reação de fissão ali, ocorre alguns fenômenos até de fusão, fissão, tudo mais misturado em pequena escala que geram materiais cuja meia-vida, ou seja, o tempo pelo qual eles vão ficar emitindo radiação é muito longo, né? Esse é o grande drama do lixo nuclear da fissão, que tem muitos materiais esquisitos ali que ficam por dezenas, centenas, milhares de anos emitindo um pouco de radioatividade, o bastante para fazer mal para as pessoas, para deixar as pessoas doentes, as pessoas e os animais e as plantas, né? E isso não quer dizer que em Chernobyl, né, que foi a maior desastre nuclear, a radioatividade seja assim tão grande. Não é. Nunca foi, né? Mas ainda assim, nós somos criaturas que temos todos esses luxos porque a gente quer viver com qualidade por 80 anos. Aí, para viver com qualidade por 80 anos, tu tem que tomar muitos cuidados. Agora, se fosse me perguntar o que mata mais, se a gente tiver várias explosões nucleares de fissão por aí, se vai matar mais a radiação ou vai continuar matando mais o ataque cardíaco por problemas, sei lá, de dieta, eu vou dizer, não, calma.
explodiram 50 bombas nucleares aqui no planeta Terra. O maior problema continua sendo ainda a pressão alta, diabetes, as pessoas vão morrer muito mais disso antes dos 80 anos e vão ter vidas sofridas em função disso. Se a gente explodir 50 Chernobyl, não vai ter o mesmo impacto que já tem essas coisas. E aí, as pessoas vão fazer regime, vão conseguir se controlar? Não. Então, são vários problemas que precisam ser abordados nas suas devidas dimensões. Energia nuclear tem baixo potencial para nos matar no uso civil, muito pelo contrário. Ela vai evitar uma série de coisas que já nos mata. Não estou falando aqui da alimentação, estou falando de poluição. Quantas pessoas morrem por ano por problemas respiratórios porque vivem em cidades que são muito poluídas? Por muito poluídas, eu quero dizer, viver numa determinada cidade, na China ou aqui no Brasil, equivale a fumar 10 cigarros por dia. Esse é o patamar de realismo que, de modo geral, não se usa ao se tratar dessas questões, o que explicita o quanto são discussões políticas e, na minha teoria aqui conspiratória, ela é, inclusive, um pouco, sei lá, a minha teoria aqui é de que deve ter agente da CIA disfarçado de riponga, né, dizendo paz e amor, não, isso aí é do mal, tem que utilizar ervas naturais, né? Essa ideologia anti-armas nucleares, ela tem um papel de evitar a proliferação nuclear com uma preocupação militar geopolítica. Não é a questão do quanto custa em termos ambientais. Em termos ambientais, a energia nuclear é positiva, ela ajuda a conservar. Quase todas as outras tecnologias que a gente pode expandir, elas implicam em formar lagos de reserva. Esses lagos, se tu não desmatar bem antes, eles geram geração de gases de efeito estufa, porque o troço começa a apodrecer e começa a liberar na atmosfera. Além de tu diminuir aquela região ali, fica utilizada para um lago. As pessoas que moram ali vão fazer o movimento das populações afetadas por barragem, com todo direito, né? Enfim, eventualmente, elas são prejudicadas. Usinas solares, o pessoal agora diz, né? Se um pássaro voar por ali, ele vai ser torrado, né? E na Alemanha tem muito essa preocupação com aqueles moinhos de vento, como é que se chama? Usinas de vento, sei lá, não sei o nome delas. Eólica. Eólica. Aquela pá vai bater no pássaro que vai morrer e tudo mais, e isso tem sido motivo para se desmantelar parte da rede eólica em países muito preocupados com a questão ambiental, como a Alemanha. Então, usinas nucleares na Europa, a França, se não me engano, desligou várias, a Alemanha também. Nós estamos num momento estranho em que eu vejo a Índia discutir a utilização de energia nuclear, a questão das usinas de tório, que seria um material que tu consegue enriquecer para a utilização como fonte de fissão, e tu vai, num ciclo muito longo, tu consegue fazer e refazer. O problema aqui de escavar mais material físsil deixa de ser importante. Eu vejo essa discussão num país emergente como a Índia. Na Europa continental, esse assunto é tabu, porque lá todo mundo virou ecologista, né? Ou os ecologistas conseguiram impor uma pauta de desconfiança muito forte. Enfim, talvez, se der certo na Índia, né, talvez isso possa ser expandido. E a Índia também é um país bastante complicado, são muitas etnias que nem sempre vivem de maneira muito pacífica e ainda tem a briga com o Paquistão. São duas subpotências nucleares, né, que podem, se eles conseguirem descobrir uma maneira de jogar a bomba com outras, podem. A primeira guerra nuclear depois do uso unilateral dos Estados Unidos contra o Japão pode ocorrer nesses países emergentes, Paquistão e Índia, dois países bastante complexos, bastante complicados em termos políticos, econômicos e de etnias conflituosas.
Começamos com a energia nuclear e fomos para a energia muito mais destrutiva dos conflitos humanos.